Bom, gente, então, boa noite, né, para todas, para todos. Estamos aqui, né, em mais um encontro do nosso curso de extensão, temas em teoria crítica hoje, né, crise e crítica da subjetividade. E é com muita satisfação, né, que a gente aqui, né, tem a segunda aula, né, do Leomir, né? Semana passada ele nos brindou aí com uma brilhante reflexão, né, sobre a crítica da razão instrumental. Acho que hoje ser o segundo, né, segundo tempo da reflexão do Leomir. E, bom, para a gente dar início, então, ao nosso encontro, bola contigo aí, Leomir. Pode continuar, por favor. Bem, obrigado, Fernando, pela mediação. Boa noite a todos e todas. Como o Fernando comentou, né, semana passada a gente falou um pouco sobre a crítica da razão instrumental na perspectiva frankfurtiana, a partir do Adorno, do Horkheimer, do Marcuse, e em um determinado momento eu coloquei para vocês como o Walter Benjamin é uma peça tanto fundamental na montagem dessa crítica da razão instrumental, quanto também um tanto espectral, né? Ou seja, ele não aparece muito, mas, a meu ver, quem coloca o problema da razão instrumental para a teoria crítica é o Walter Benjamin, sobretudo a partir das teses sobre o conceito de história, onde ele tematiza o desenvolvimento da barbárie e que o progresso traz consigo os efeitos de barbárie e assim por diante. A gente fez uma rodada no final com algumas perguntas, mas eu quero insistir aqui que se alguém tem mais alguma pergunta do que foi falado no encontro passado, fique à vontade, pode fazer a qualquer tempo, pode me interromper, não tem o menor problema. A ideia mesmo é que a gente tenha um mínimo de diálogo aqui, e pode ser agora, pode ser depois, enfim, só estou demarcando um pouco da possibilidade de que a gente possa conversar um pouco mais horizontalmente, tá? Então, eu vou começar recuperando algumas linhas centrais do que eu, pelo menos, tentei estabelecer no encontro passado, e depois eu vou começar a falar para vocês o que é que eu vou tentar trazer hoje, né? E o que é que consiste a fala de hoje, tá bom? Então, no encontro passado, eu argumentei com vocês também que a crítica da razão instrumental, né, ou melhor dizendo, corrigindo, que a razão instrumental é um eixo central da vida social no capitalismo, ou seja, falar em razão instrumental é falar principalmente como se estrutura a nossa sociedade capitalista, qual é a dinâmica dela. E eu também defendi um correlato nesse sentido de que, portanto, também a crítica da razão instrumental constitui o ponto central da teoria crítica. Ou seja, eu quis defender diante de vocês que quem faz teoria crítica necessariamente faz crítica da razão instrumental. Portanto, a crítica da razão instrumental seria, para mim, uma espécie do ofício do teórico crítico. Tá? Isso, portanto, também coloca uma posição que o Jorge defende muito bem, diante da qual eu concordo, de que a teoria crítica é, portanto, uma perspectiva, né? Não constitui exatamente uma escola ou uma doutrina. E eu estou entendendo aqui que essa perspectiva é, de fato, a crítica da razão instrumental. Tá? Um outro ponto que eu falei no encontro passado diz respeito ao modo pelo qual a razão se tornou historicamente um instrumento de reprodução do capitalismo, né? Isso significa dizer, portanto, que a razão não ocupa mais o lugar de produção de liberdade e de autonomia, mas, ao contrário, a razão passa a otimizar e a possibilitar cada vez mais os processos de controle na sociedade capitalista. Portanto, o que me parece que o Adorno e Horkheimer propõem ali na dialética do esclarecimento é uma desvinculação entre uso da razão e produção
da liberdade. Um outro ponto também que eu falei foi como a razão instrumental ela implica, por um lado, um modo de organização social, mas, por outro, e para mim principalmente, né, a partir do Marcuse, a razão instrumental implica uma forma específica de experiência subjetiva. E essa experiência subjetiva, ela aparece na figura de uma aniquilação ou de uma destruição da subjetividade. Então, a meu ver, a crítica da razão instrumental nos leva necessariamente a uma reflexão sobre o modo pelo qual a modernidade apostou suas fichas em uma dimensão interna que todos nós teríamos, né? Essa dimensão, como eu falei, seria inalienável, incontrolável e autônoma. Essa dimensão constituiria o último refúgio da liberdade humana. E o que me parece é que a crítica da razão instrumental ela põe em xeque justamente essa noção ao analisar como historicamente essa dimensão subjetiva vai se desfazendo. Tá? Então, a meu ver, a crítica da razão instrumental implica, sobretudo, uma crítica do sujeito também, né? E das suas modalidades, uma crítica da subjetividade, uma crítica do psiquismo, uma crítica das pulsões, né? Uma crítica da economia libidinal, enfim, aí os nomes podem variar. Então, isso foi mais ou menos o que eu tentei conversar com vocês no encontro passado. Eu não sei o quanto que eu consegui defender muito bem isso. Qualquer dúvida, eu estou aqui, ou colocação. A partir daqui, pessoal, o lógico, tá, seria que eu me encaminhasse numa direção que eu venho estudando já, pelo menos durante esses últimos 2 anos, que é uma investigação sobre esse processo de destruição do psiquismo. Então, o que eu venho fazendo é essa reflexão que eu fiz até agora, não tão lá para trás, né? Porque eu lembro que no encontro passado a gente falou do Weber, do Lukács, do Marx, né? Então, eu nem sempre faço esse recuo tão para trás, mas eu vinha sempre fazendo essa crítica, ou resgatando a crítica da razão instrumental e tentando pensar as diferenças contemporâneas da razão instrumental, ou seja, tentando pensar o que significa hoje atualizar a crítica da razão instrumental. E aí eu venho tentando defender em alguns momentos que nós temos algo com uma razão instrumental neoliberal, digamos assim. E aí, para defender esse ponto, eu recorro ao Richard Sennett, da corrosão do caráter. Né? O Richard Sennett, a meu ver, ele faz uma narrativa muito perspicaz dessa destruição do indivíduo moderno. O Christopher Lasch também, para mim, é um estudioso muito profundo desse processo de destruição subjetiva, sobretudo no mínimo eu. Né? No Cultura do Narcisismo isso aparece, mas no mínimo eu acho que isso está bem, bem acabado. Então, a lógica me pediria que eu seguisse esse caminho que eu já venho estudando há muito tempo. Mas eu decidi não fazer isso, né? Decidi seguir um outro caminho, porque, como eu falei no encontro passado, eu acho que esse tipo de curso serve também para a gente poder abrir caminhos, né? Poder abrir possibilidades de reflexão, de pesquisa, de produção de conhecimento, de ação, seja lá do que for, né? Então, em vez de seguir esse caminho, continuando nos autores internacionais, digamos assim, como Sennett, como Lasch, e em torno desse objeto da destruição psíquica, eu vou dar outro passo atrás, né? Então, a minha preocupação hoje é tentar pensar o que nós, brasileiros, produzimos que pode, de alguma maneira, se aproximar ou, de alguma maneira, guarda muitas semelhanças com a crítica da razão instrumental. Ou seja, como é que nós, brasileiros, produzimos uma consciência crítica da razão instrumental na periferia do capitalismo. Tá? Ou seja, como é que foi possível que nós estabelecêssemos aqui no Brasil uma análise, digamos assim, tão acurada, às vezes até mais, do que essa crítica da razão instrumental frankfurtiana. Tá? Então,
o que eu vou tentar pensar aqui hoje, e aí é muito um ensaio, né? Minha fala vai ser muito ensaística aqui, né? Ao contrário da fala passada, que tinha um meio, um início, um fim muito estruturado. Hoje eu tenho aqui muitas pistas, muitas coisas que me chamam a atenção, tá? E eu vou compartilhar com vocês, espero que isso faça sentido. Primeira coisa que eu diria é que essa tradição crítica brasileira, ela foi muito frágil, né? E com frágil, né? Com fragilidade, eu quero mencionar para vocês que essa tradição crítica brasileira, ou essa teoria crítica periférica, ela nunca se apoderou de movimentos de massa ampliados, né? Ou seja, ao contrário da teoria crítica frankfurtiana, que tinha uma raiz muito nos comunistas do Conselho, nos espartaquistas, em Rosa Luxemburgo, a nossa teoria crítica brasileira ela foi muito frágil desde sempre. Ela nunca se consolidou em uma instituição de ensino que durou décadas, por exemplo, como é o caso da Escola de Frankfurt, né? Pelo contrário, a única experiência que nós temos nesse sentido é uma experiência que nós brasileiros fizemos questão de esquecer, tá? Mas eu vou voltar a ela. Para abrir, eu queria até compartilhar um trecho, André, que eu não estou conseguindo aqui. Não sei se você está aí ainda. Eu posso ler, mas eu queria. Tô sim, tô sim. Eu vou colocar você E como aí, anfitrião. achei uma frase muito bonita, queria compartilhar com vocês. Acho que tem Tenta muito novamente. sentido aqui. Há um livro do Antônio Cândido chamado Sobre a Formação da Literatura Brasileira, e no primeiro prefácio, né, a primeira edição desse livro, o Antônio Cândido fala, né, essa frase que eu acho que, se essa minha fala de hoje tivesse que ter um resumo, seria essa, tá? Esse primeiro parágrafo. Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Tá? Eu vou fazer uma licença poética, porque eu vou entender. Quem está chamando de literatura, eu vou chamar aqui provisoriamente de tradição crítica brasileira. Tá? Então, comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que nos exprime. Se não for amada, não revelará sua mensagem. Se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou incompreensão. Ninguém além de nós poderá dar vida a essas tentativas, muitas vezes débeis, muitas vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens e mulheres do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimatação penosa da cultura europeia, procuravam estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que faziam, das quais se formaram os nossos. Tá? Eu acho essa passagem do Antônio Cândido assim, emblemática para mim, e eu acho que o que eu vou falar hoje é talvez um grande comentário desse trecho dele. Tá? Então vamos lá, né? Começando de fato. Como é que nós, brasileiros, experimentamos esse processo de razão instrumental? Né? Primeiro, eu queria recuperar uma coisa que eu deixei bem claro também no nosso encontro passado, que o que eu estou entendendo aqui por razão instrumental é um longo processo de constituição histórica de uma sociedade moderna. Tá? É essa amplitude do conceito de razão instrumental que me permite agora dizer para vocês que nós, brasileiros, produzimos uma consciência crítica da razão instrumental. Por quê? Porque a razão instrumental foi, né, portanto, um processo histórico também muito presente entre nós. Para tentar introduzir melhor o que eu estou chamando aqui de tradição crítica brasileira, ou de crítica da razão instrumental brasileira, periférica, digamos assim, eu queria estabelecer algumas diferenças e algumas convergências. Tá? A primeira diferença entre a tradição crítica nossa e a teoria crítica frankfurtiana. A primeira é, nós, brasileiros, não tínhamos
à nossa disposição uma filosofia de séculos como a Adorno e Horkheimer tinham. Como vocês lembram das citações que eu fiz, há uma citação que, por exemplo, Adorno e Horkheimer citam o Fichte, citam o Immanuel Kant, por exemplo. Então, por trás do Adorno e Horkheimer, existia uma grande tradição do idealismo alemão, sabe? Mas uma grande tradição que remontava a origens muito antigas da sociedade europeia. Entre nós, não. Né? Entre nós não havia nenhuma filosofia para chamar de nossa. Né? Isso significa dizer que, na ausência de uma filosofia de séculos, como tinha na Europa, nós utilizamos os meios que estavam à nossa disposição. E foi a literatura o lugar público que nós usamos, enquanto brasileiros, para pensar os destinos civilizatórios do capitalismo, sobretudo no século XIX. É claro que isso não é exatamente uma particularidade do Brasil, né? Na verdade, a literatura exerceu esse papel em outros países, né? Eu acho que, sobretudo na Rússia, a literatura russa, sobretudo o Dostoiévski, faz muito isso, ou seja, a literatura do Dostoiévski é um lugar de reflexão sobre os destinos da sociedade russa na passagem do feudalismo para o sistema produtor de mercadorias, né? Então, tanto a literatura do Dostoiévski como a nossa, do século XIX, pelo menos uma parte dela, que é a que me interessa, tratava-se sempre de pensar as forças que nos constituem, as forças que nos oprimem, as direções que nós estamos tomando enquanto nação, os tipos de subjetividade que estavam em jogo e assim por diante. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria demarcar de diferente, embora a teoria crítica frankfurtiana beba muito na literatura, mas entre nós a consciência crítica assumiu uma forma literária. Tá? Isso é muito importante para mim. Eu queria abrir um parêntese aqui. Eu falei que a fala de hoje é mais rizomática, digamos assim, tá? É mais labiríntica do que a da semana passada. Eu queria abrir um parêntese, que é uma outra frase do Antônio Cândido, que ele disse que a literatura é o sonho acordado das civilizações. A literatura é o sonho acordado das civilizações. Né? Depois, acho que no mesmo livro, ele fala sobre a necessidade de fabular, né? de enfabular, enfim, de sonhar. E há um intelectual, até conversei com o Jorge recentemente sobre ele, que é o Ernst Bloch, que eu acho que ele nos ajuda a entender essa frase do Antônio Cândido, segundo a qual a literatura é o sonho acordado das civilizações. O Bloch ele faz uma distinção entre sonho diurno e sonho noturno. O sonho noturno é o sonho do passado. O sonho noturno é o sonho do desejo reprimido. O sonho noturno é o sonho que realiza um desejo que eu não pude realizar enquanto eu estava acordado. Então, o conteúdo do sonho noturno é sempre o passado. E o seu objetivo é realizar um desejo reprimido. No sonho noturno, nós não temos controle sobre o sonho. Trata-se de uma fruição irracional das nossas pulsões. Mas, diz o Bloch, o sonho acordado é o contrário e outra coisa. É o contrário porque no sonho acordado, o tempo mestre é o futuro, não é o passado. Quem sonha acordado, sonha sempre em relação ao que pode acontecer, ao que deve acontecer. Né? Por isso que acordado, vou dar um exemplo bem tranquilo, bem comum, a gente imagina se a gente ganhasse na Mega Sena, o que a gente faria, o que a gente compraria, para onde a gente viajaria. Então, o sonho acordado tem essa característica da imaginação, da livre fruição da imaginação e não das pulsões incontroláveis. Então, diz o Bloch, né, o sonho diurno é a porta aberta da utopia, né, porque abre justamente a possibilidade de um outro futuro. Enquanto o sonho noturno é a eterna repetição sintomática de um passado. Né? Então, há essa diferença. Eu acho fundamental dizer isso para vocês, porque essa frase do Antônio Cândido faz muito sentido aqui para nós, porque dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações, e aqui para mim, que a literatura é o sonho acordado da civilização brasileira no século XIX, é dizer que nós colocamos em uma forma ficcional
os destinos nossos, enquanto nação, no interior da literatura. Então, principalmente aqui, para dar dois nomes, o Machado de Assis e o Luiz de Azevedo, eles se colocaram questões como: o que aconteceria se a bússola moral de nossas ações fosse o darwinismo social? Como seriam as nossas relações? O que acontece conosco, enquanto pessoas comuns, no interior de um processo brutal de imposição do capitalismo? Como são os nossos pensamentos e as nossas ações? O que é que nós fazemos num processo como esse, uns com os outros? Então, de certa maneira, eu interpreto essa frase do Antônio Cândido dizendo para vocês que a literatura brasileira do século XIX, final do século XIX, início do século XX, ela é uma antecipação literária da realidade pretendida pelo capitalismo na periferia brasileira. E ela não é só uma antecipação literária dos efeitos de barbárie dessa civilização. Ela é também uma análise crítica desses efeitos. Ela é um posicionamento, uma resistência obstinada a esses desígnios da razão instrumental entre nós. Tá? Então é muito curioso, isso é uma coisa que o Antônio Cândido não comenta, que às vezes esse sonho acordado ele pode ser um pesadelo, né? E entre nós, em alguns momentos, o foi. Né? Basta que vocês leiam uma das trilogias do Aloysio de Azevedo, vocês vão se sentir muito sufocados e muito irritados com alguns trechos que eu até vou comentar com vocês em breve. Tá? Então, essa é a primeira diferença, ou seja, entre nós, a literatura ocupou de fato esse lugar. A literatura foi um meio de exercício da crítica da modernidade capitalista entre nós. Tá? A segunda diferença entre a tradição crítica brasileira e a teoria crítica é a seguinte: enquanto a tradição crítica frankfurtiana estava interessada em pensar os destinos da Alemanha ligados com o destino da humanidade. Então, se vocês pegarem lá o prefácio da Dialética do Esclarecimento, tem lá: o que nos interessava era saber por que a humanidade, em vez de produzir uma civilização digna, boa de ser vivida, caiu em um estado de barbárie. Ou seja, a tradição crítica frankfurtiana tem uma preocupação com a humanidade. O que eles estão pensando, embora fossem alemães, judeus, é o destino da humanidade. Para nós, brasileiros, existe uma tarefa inglória. Por quê? Porque, dada a nossa condição colonial periférica, os nossos problemas não são exatamente os problemas da humanidade. Os nossos problemas parecem problemas secundários, digamos assim. Eles parecem que não têm relevância mundial. Tá? Isso significa dizer que a gente sempre tem uma situação complicada de lidar, de que nossos problemas parecem só nossos. Tá? Como é o problema, que eu vou falar depois, o problema do desenvolvimento, né? O problema da formação nacional no século XIX, que era um problema dito como superado dentro do centro capitalista, e para nós era o problema central, era como se a gente estivesse correndo atrás da história. Né? Então, aí tem essas diferenças, ou seja, o problema que aparece para a tradição crítica brasileira, pelo menos até a década de 90 do século passado, né, é o problema do Brasil, é o nosso problema. O que é que faz o Brasil ser Brasil? O que é que caracteriza a nossa nacionalidade? O que é que nós somos? Qual é a nossa contribuição para a história do capitalismo? Qual é o tipo de caráter que estamos formando? E assim por diante. Tá? Então, essa é uma segunda diferença. Os problemas são muito específicos nossos. É claro que, posteriormente, a gente pode discutir isso, tal, mas esse é um ponto. Uma terceira diferença entre a tradição crítica frankfurtiana e a tradição crítica brasileira é que, lá no centro, apesar das divergências, apesar da gente ter dito aqui anteriormente, né, que a gente não entende que a teoria crítica é uma escola, o fato é que, historicamente, ela foi se constituindo como uma escola duradoura, a ponto de que a gente pode falar hoje em gerações da escola de Frankfurt, né? Por mais que a gente discorde, tenha ressalvas e assim por diante. Ou seja,
a teoria crítica frankfurtiana ela se consolidou como uma escola de pensamento que pode rivalizar com outras escolas. Então, para quem gosta de uma fofoca, né, de alto nível, eles procurem a discussão do Adorno, a disputa pelo positivismo na sociologia alemã, né, o Adorno, o Habermas, o Karl Popper, né, enfim, Dahrendorf, uma galera, uma discussão assim como se a sociologia fosse um problema central da vida humana. E os caras estavam lá discutindo, conferências, discussões em rádio, isso gerou livro e assim por diante, né? Ou seja, a teoria crítica frankfurtiana ela se consolidou como uma tradição, como uma escola e tem obras centrais, sabe? A nossa não. Ou seja, a nossa tradição crítica brasileira não formou uma escola de pensamento, ela não é duradoura, ela não teve força para rivalizar com outras correntes de pensamento, ela não foi valorizada e ela foi sumariamente esquecida, né, uma boa parte dela. Uma das experiências que eu vou tentar falar é a experiência do ISEB, né, que começa como uma experiência nacional, tipo assim, criada por um decreto publicado no Diário Oficial da União, e ela termina como hoje, né? Por exemplo, aí eu vou dar nomes aqui aos bois, né? Vou pegar dois livros aqui, que vamos supor um aluno super estudioso, super estudiosa, que quisesse conhecer quem pensou no Brasil, tá? Aí, evidentemente, ele ia cair nesse livro aqui, do André Botelho e da Lilia Schwartz, chamado Um Enigma Chamado Brasil. Ele abriria o índice e ele veria Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Manuel Bonfim, Oliveira Viana, Mário de Andrade, Antônio Cândido, Caio Prado, Roberto Schwarz, mas ele não veria Álvaro Vieira Pinto, ele não veria Alberto Guerreiro Ramos, ele não veria Nelson Werneck Sodré. Aí vamos supor que esse aluno, muito estudioso, pegou esse livro e pegou um outro, esse do Lincoln Seco, Intérpretes do Brasil. São livros grossos, tá? Ele abriria o índice, ele veria Otávio Brandão, Astro Gildo Pereira, Nelson Werneck Sodré, que tem Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, Mário Pedrosa, Caio Prado Júnior, mas não veria Álvaro Vieira Pinto, não veria Alberto Guerreiro Ramos, não veria tantos de outros nomes. Então, a nossa tradição crítica brasileira, ela é principalmente uma tradição crítica esquecida, é uma tradição crítica recalcada, digamos assim, por nós mesmos, tá? Então, essas seriam as diferenças. Apesar disso, eu queria justificar para vocês por que é que, então, eu falo, ou tento falar, e acho que existe objetivamente, né, uma tradição crítica brasileira. Primeiro, apelando para a etimologia, que tradição significa uma certa permanência ou continuidade de determinados problemas, problemáticas, temas e assim por diante. Então, para uma teoria social crítica, tradição é o solo que me permite pensar os meus problemas da atualidade. Falar em tradição é quem foi que estabeleceu o solo a partir do qual me é possível pensar isso. E eu penso que nós, no Brasil, temos uma tradição crítica e a tarefa central dessa tradição foi pensar a modernização brasileira. Então, portanto, a teoria crítica periférica brasileira pode ser lida como um tipo específico de crítica da modernidade capitalista, uma crítica radical, em alguns momentos, fora do centro europeu. Então, ou seja, a tradição crítica brasileira é uma das figuras da crítica da modernidade capitalista. Tá? Nesse sentido, eu coloquei três divergências, queria colocar duas convergências. Né? Afinal de contas, eu estou chamando de tradição crítica também. A primeira convergência entre a tradição crítica brasileira e a teoria crítica frankfurtiana é filosófica. Isso me chamou muita atenção. Enfim, não sei se vai chamar a atenção de vocês, vocês vão querer ir atrás disso. Mas é a presença muito forte do Hegel. Ou seja, na teoria crítica, sobretudo do Adorno, principalmente, você tem uma presença muito forte do Hegel, do Marcuse também. O Marcuse tem um livro genial sobre o Hegel. Então, o Hegel parecia, para esses autores da Escola de Frankfurt, uma espécie de centro gravitacional. Eles não podiam deixar de ler Hegel.
e, curiosamente, para nós também. Então, eu vou dar 3 exemplos. Né? O Caio Prado Júnior não só escreveu um livro sobre Hegel, mas ele também, no seu trabalho, essa reflexão hegeliana é central, ou seja, a ideia de que é necessário produzir um pensamento dialético que dê conta da realidade nacional brasileira. Tá? E um outro exemplo é o Álvaro Vieira Pinto, que na internet vocês podem achar aí, um site que eu não sei se dá para eu falar aqui, mas eu posso falar depois quando acabar a gravação, em que vocês podem encontrar os cadernos de aula dele. Ele dava aula sobre Hegel em 1961, para vocês terem uma ideia, e ele mobilizava as categorias hegelianas para pensar uma consciência crítica nacional. Né? Um catatal aqui, deve estar aqui perto de mim em algum lugar, e 2 volumes, um é Consciência Ingênua, a outra é Consciência Crítica, onde ele tenta produzir novamente, né, uma espécie de pensamento crítico brasileiro. Tá? Então, a presença do Hegel me chama muito a atenção, tanto lá quanto cá. A segunda convergência da tradição crítica brasileira e da teoria crítica frankfurtiana é que ambas são formas de consciência crítica radical em relação à barbárie produzida pelo capitalismo. Na tradição frankfurtiana, isso aparece na figura do nazismo, ou seja, o nazismo é a figura da barbárie, ou seja, o nazismo é aquilo que a modernidade produz como seu efeito lógico histórico. Para nós, e aí, para mim, acho que é uma vantagem nossa, essa barbárie ela vai até mais profunda, porque nós estamos em barbárie desde antes da modernidade. Então, para nós, portanto, a colonização, a escravidão e o conturbado processo de formação nacional são as figuras da barbárie capitalista. Ou seja, então, para nós também se tratou sempre de colocar em questão essa sociedade bárbara e procurar a superação dela. Tá? Também se tratou, e isso também é muito caro para mim, pessoal, assim como a teoria crítica frankfurtiana nunca se tratou de tentar salvar o projeto moderno, né? Apesar dos desenvolvimentos posteriores defenderem isso, aqui no Brasil isso faz pouco sentido também. Como a gente vai ver, o processo de imposição do capitalismo entre nós veio a renovar e aprofundar processos de barbárie que nós já tínhamos. Então, a modernidade capitalista entre nós é uma nova forma de realizar velhos hábitos entre nós. Então, por isso, a gente olhou para a modernidade, e olha até hoje, né, pelo menos alguns de nós, com um olhar bem crítico radical, como disso não há muita coisa o que salvar. Tá? Então, essas 2 convergências, eu acredito que me permitem chamar ambas de tradição crítica, uma tradição crítica frankfurtiana, uma tradição crítica periférica. Tá? Dito isso, vamos dar um passo adiante. Qual seria as forças que constituem a razão instrumental brasileira? Tá? Ou seja, quando a gente fala em crítica da razão instrumental periférica brasileira, como é que a gente pode delimitar melhor esse objeto que é a razão instrumental entre nós? Ou seja, qual é a historicidade da razão instrumental entre nós? Tá? Eu penso que existem 3 forças da razão instrumental brasileira. A primeira força é a da ciência, a segunda é a da raça e a terceira é a da civilização. Foram esses os 3 eixos de expansão do capitalismo no Brasil. Ou seja, para nós, portanto, e essa é uma vantagem em relação à tradição crítica frankfurtiana, a razão, ela não só tem um projeto científico e civilizatório, como a nossa razão instrumental ela tem cor, ela é racial, ela é racializada. Tá? Então, entre nós, a dinâmica de imposição, consolidação e colapso da razão instrumental, ela se fez de forma racial. Certo? Então, há uma definição muito clara aqui de cor entre nós, de que talvez na Europa isso aparecesse de uma outra maneira. Então, primeiro, eu vou tentar analisar cada um
cada um dessas forças, porque cada uma delas vai ter uma especificidade maior. Então, primeiro, a força, digamos, da civilização foi a segunda Revolução Industrial, né? É a segunda Revolução Industrial que nos cria como nós somos hoje, enquanto Brasil. Para quem não está muito habituado, mas a segunda Revolução Industrial é o mundo da eletricidade, é o mundo dos automóveis, dos transatlânticos. Os exemplos são infinitos, mas só para dar uma paisagem para quem não tem a figura, né? Então, segunda Revolução Industrial, telefone, fotografia, cinema, rádio, televisão, arranha-céu, trem, metrô, seringa, anestesia, papel higiênico, escova de dente, máquina de lavar, sabão em pó. Esse é o mundo da segunda Revolução Industrial. E esse é o mundo que nos constitui enquanto brasileiro. Então, a segunda Revolução Industrial é uma das forças que constituem esse mundo nosso, né? Não só o nosso, mas como a gente está falando da gente. E uma das consequências da segunda Revolução Industrial foi efetivar o processo de globalização do capitalismo, realizando a sua lógica expansionista e nos trazendo a periferia, nos trazendo para essa dinâmica global. Há um período chamado na história, né, vocês devem lembrar do ensino médio, aí desculpe se eu estiver sendo chato, porque é um assunto meio chato quando a gente tem 15 anos, né, 16 anos, que é o encilhamento, né? O encilhamento foi um processo de transformação econômica do Brasil no século XIX, final do século XIX, e a ideia do encilhamento era apresentar ao mundo um país desenvolvido, a imagem de um governo sólido, estável, dotado de instituições liberais, uma economia saudável, uma administração competente e assim por diante. Brasil, pessoal, é Rio de Janeiro, tá? Nesse momento aqui, se vocês quiserem a imagem do Brasil, é a imagem do que era, portanto, o Rio de Janeiro, embora Campos Salles, né, que era então presidente, defendia os interesses dos paulistas, da cafeicultura e assim por diante. Mas o que eu estou querendo dizer, pessoal? Que a segunda Revolução Industrial colocou nós, brasileiros, num processo de inserção compulsória do Brasil na modernidade. Portanto, a nossa entrada na modernidade não foi algo que emanou da vontade do povo. Ou seja, o Brasil não fez uma revolução, essa revolução aniquilou um certo passado tradicional, e essa revolução foi uma força motriz de uma modernização do terreno nacional brasileiro. Muito pelo contrário, tá? Não foi uma revolução que fez isso, na verdade, foi uma imposição desde fora que forçou o Brasil a acertar os ponteiros do seu relógio com a hora mundial do capitalismo de então. Para fazer isso, pessoal, era preciso acabar, no caso, como você tem no Rio de Janeiro, a ideia de uma cidade insalubre, insegura, né? Data de 1904, a inauguração da Venda Central, que hoje tem outro nome, como vocês sabem, né? A ideia era, portanto, fazer com que o mundo brasileiro fosse, portanto, um mundo da mercadoria, digamos assim. E vejam que curioso, como a dialética do esclarecimento se dá entre nós. Nesse processo de aburguesamento do Rio de Janeiro, ou seja, de transformar a paisagem da cidade do Rio de Janeiro, a imagem e semelhança da mercadoria, que é disso que se tratava, afinal de contas, uma cidade da mercadoria não pode ser uma cidade insalubre, não pode ser uma cidade onde as doenças circulam livremente, não pode ser uma cidade de muita muvuca, de muita confusão. Então, tem o Nicolau Shevchenko, que é um crítico literário que parece muito interessante, ele comenta como nessa nascente República Brasileira nós tivemos uma tripla ditadura, que foi uma ditadura urbanística do Pereira Passos, uma ditadura sanitarista do Oswaldo Cruz, né, e uma ditadura mercadológica do Lauro Miller, né, que promoveu a reforma do Porto do Rio de Janeiro. É muito curioso o Nicolau Shevchenko dizer isso sobre essa ditadura urbanística do Pereira Passos, porque ele comenta que o Pereira Passos acompanhou o processo de urbanização de Paris depois da Comuna de Paris, em 1871, 72. E ele comenta como se trouxe para o Rio de Janeiro uma tentativa de não deixar as vielas muito curtinhas, não deixar muitos becos, de fazer e abrir avenidas, né? Como um processo de fazer com que o Rio de Janeiro pudesse ser
uma espécie de uma cidade mais afeita a essa circulação, portanto, de mercadorias. Tá? Então, tanto o encilhamento, que é esse processo, e a regeneração, que é o nome de um outro processo também nesse sentido, né, teve um alto custo humano entre nós. Tá? 1904 é a inauguração da Venda Central, pessoal. 1904 também é a data da revolta da vacina, tá? Que a gente vai falar sobre ela depois. Tá? Mas a ideia nesse momento não era acabar com a cidade do Rio de Janeiro que existia somente, né? Era principalmente criar uma nova cidade que fosse segregada, uma nova cidade em que os indivíduos, os transeuntes, não fizessem parte da construção dessa própria cidade. Eu estou falando nesses termos, porque vocês lembram que no encontro passado eu disse como se aqui existiu uma formação de uma esfera pública, essa esfera pública não tem aquelas características que o Habermas acreditou que tinha na Europa. A esfera pública entre nós, como eu estou falando para vocês do processo de aburguesamento do Rio de Janeiro, é a consolidação de um poder público que executa, que mata, que degola, que exclui, que segrega e assim por diante. Tá? Então, a segunda revolução industrial, pessoal, ela é uma figura da razão instrumental periférica, porque ela é uma força avassaladora que vai transformar a realidade do Rio de Janeiro e depois do Brasil como a realidade da mercadoria, ou seja, como a realidade, como a imagem e semelhança da mercadoria. Aí eu queria citar para vocês um outro trecho. Acho que deve ter mudado aí. Tá? Que é o seguinte, eu não sei se todos vocês já leram, enfim, já devem ter lido, pelo menos no vestibular, né? Eu peço até desculpa por lembrar disso, porque para mim, quando eu lia, era chato, hoje não é. Mas há um momento no Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que é impressionante, né? E que, para mim, serve como o modo pelo qual a literatura ela pensa esses problemas. Ela é um lugar de reflexão desses problemas. Como vocês sabem, o Cortiço é um lugar que um certo português criou, português muito avarento, vocês devem lembrar disso. E o Aloysio de Azevedo, falando sobre esse português, diz assim: desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. De suas hortas recolhia para si e para companheiros os piores legumes. Aqueles que, por maus, ninguém compraria. Então, ia lá e ele comia, para não ter prejuízo. As suas galinhas produziam muito, e ele não comia um ovo. Do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com os restos de comida dos trabalhadores. Aquilo já não era uma ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. Fecha aspas. Tá? Evidente que a reflexão continua, né, depois sobre isso, mas para mim é uma forma de defender aqui para vocês como a literatura, no olho do furacão, ela foi esse lugar que colocou como essa loucura da razão instrumental não só efetivava um aburguesamento da cidade do Rio de Janeiro e posteriormente do Brasil, como ela também consolidava um tipo de forma subjetiva que o Aloysio de Azevedo, ao se opor a ela, chama de loucura, moléstia nervosa, desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda, mas a literatura está colocando isso em cena. Tá? Vejam que, ao mesmo tempo que o Aloysio de Azevedo está falando sobre isso, no olho do furacão, a gente tem outros dois sociólogos alemães, que é o Werner Sombart e o Max Weber, que estão descrevendo o que é essa vida subjetiva condicionada ao trabalho, né, à mercadoria. Enquanto lá na Europa você tinha uma sociologia mais ou menos consolidada e ela fazia esse papel, entre nós, a gente não tinha sociologia, quem faz o papel de pensar o que é que nós somos é justamente a literatura. Tá? Então, essa é uma primeira figura da razão instrumental
que é a Revolução Industrial, que é essa força avassaladora que constitui a nossa sociedade e nos transforma também. E quem vai radiografar essas transformações é a literatura. Tá? Então, há uma tríade aqui que eu peço que vocês leiam se tiverem paciência, né, do Aloysio de Azevedo, que é o Mulato, o Cortiço e Casa de Pensão. Né? O Cortiço e Casa de Pensão, o título já dá o spoiler do que é, entendeu? Do que eram os cortiços no Rio de Janeiro daquele momento. Tá? Enfim. A segunda figura da razão instrumental entre nós é a figura da ciência. Tá? A primeira foi a figura da civilização, com a segunda Revolução Industrial. A segunda figura é a figura da ciência, da medicina social. Tá? Vejam, pessoal, enquanto o promotor das luzes na Europa foi o Immanuel Kant, o promotor das luzes brasileiras foi o Herbert Spencer. Tá? É claro que a frase é uma provocação, né? Eu vou argumentar sobre isso, mas é porque entre nós brasileiros foram as doutrinas raciais e o darwinismo social que atuou como forças ideológicas de constituição do próprio Brasil. Então, as discussões sobre o que é um indivíduo, o que é um cidadão entre nós, era uma discussão racial. Ou seja, a cidadania brasileira, desde o início, foi pensada em torno de que sujeito é aquele que pode aspirar à cidadania. Tá? Então, a medicina social, pessoal, para fazer outra ligação que a gente estava falando no ponto anterior, ela é a nossa figura dessa dominação da natureza que vai aparecer como uma dominação da segunda natureza. Não sei se vocês lembram dessa distinção que eu fiz não, né? Que eu expus aqui a partir do Hegel e do Lukács, né? Onde você tem uma primeira natureza, que é uma natureza cujas leis nós não temos controle, você tem uma segunda natureza que supostamente nós teríamos controle sobre ela, mas o Lukács diz que não, é uma realidade heterônoma, portanto, né? E o Adorno e o Horkheimer pegam isso para dizer que o mesmo processo de dominação da natureza é um processo que, em efeito rebote, faz com que nós dominemos a nós mesmos. Essa figura aparece aqui no Brasil na medicina social, porque a medicina social ela vai aparecer como uma força que, ao atuar na natureza, né, ao atuar em um terreno dos caracteres adquiridos, né, do terreno da reprodução humana, ela também vai justificar a dominação social. Esse processo da teoria das raças, teoria racial, darwinismo social, o problema era o seguinte, pessoal, se tratava de entender que o progresso brasileiro enquanto nação, enquanto civilização, ele estava obstaculizado e interrompido pelo fato de que o brasileiro não constituía uma raça pura. Portanto, era necessário, no processo de formação nacional brasileira, superar esses estágios de miscigenação e encontrar uma raça pura para chamar de nosso. Então, o darwinismo social ele apareceu na Europa e, sobretudo, entre nós, como uma teoria capaz de julgar as civilizações que poderiam aspirar à modernidade, poderiam aspirar ao capitalismo, portanto. Aí veja que curioso, pessoal. O próprio Aloysio de Azevedo tem um exemplo que ele dá no livro dele, que, de novo, eu vou descascar muito a batata dele, né? Vou rasgar muito a seda dele, porque eu acho genial isso. Ele pega essa discussão que está tendo no Brasil sobre darwinismo social, embranquecimento da população, de promover uma população saudável, e ele coloca isso no romance, ele vai pensar isso no romance. Como é que ele pensa, pessoal? O João Romão, que é o dono lá do Cortiço, que é o avarento, que vocês viram aí, é o cara que só pensa em dinheiro, ele se relacionou com Bertoleza, que era uma escrava. Essa escrava queria se relacionar com o João Romão porque ela não queria se relacionar com negros. E ela, abre aspas, Aloysio de Azevedo, procurava instintivamente um homem numa raça superior à sua. Então, portanto, a Bertoleza, que era uma mulher,
queria, portanto, embranquecer a sua família, os seus descendentes, como uma forma de crescer na vida, digamos assim. O que o Aloysio de Azevedo faz? Ele coloca um destino trágico para ela, de ter vivido uma vida altamente catastrófica lá de João Romão, ele tê-la abandonado e ela comete suicídio. Desculpa o spoiler. Mas dizer que ela comete suicídio funciona no Aloysio de Azevedo como uma crítica muito ácida de como o darwinismo social não constitui um caminho de salvação para os negros. Ou seja, o darwinismo social, que é um discurso moderno, que é um discurso da ciência moderna, entre nós brasileiros é, na verdade, uma velha forma de realizar a exclusão dos negros. Isso aparece muito claramente no Aloysio de Azevedo como uma problematização dos destinos disso. Por isso que eu falei anteriormente de um sonho acordado que parece um pesadelo. O Aloysio de Azevedo pega essa problemática do Brasil de sua época, coloca dentro do romance e critica. Vamos entender que o darwinismo social está certo, vamos entender que o negro aposta nisso, qual é o destino dele? E ele diz, é o suicídio e a morte. Tá? Vou dar um outro exemplo também da literatura, de como a literatura foi esse lugar de pensar isso, que é o Machado de Assis, e vocês devem lembrar do exemplo que eu vou dar, que, bom, como é que o Machado de Assis pensa isso? Não é como o Aloysio de Azevedo, que é o negro que se arrebenta, e ele mostra lá, ele vê o negro se arrebentando, ele, enquanto narrador, enquanto dono do romance, não faz nada, deixa o negro se arrebentar. É engraçado, eu estava lendo algumas resenhas da época, e na época ele era muito censurado por causa disso. As pessoas perguntavam para ele, pô, mas você é um narrador, como é que você deixa o negro se lascar tanto assim? Você pode dar um destino melhor para ele, né? E é como se ele dissesse, não, eu enquanto narrador até posso, mas o darwinismo social não. E como o meu tema é o darwinismo social, eu vou narrar exatamente isso que ele faz, né? Mas o Machado de Assis ele olha para um outro ângulo essa questão, que é o ângulo de cima para baixo. O Machado de Assis quer entender como é que a elite brasileira, em posse do darwinismo social, como é que ela age, né? Então vocês lembram do Brás Cubas, né? Nós chamamos de Brás Cubas, que o cara vem da Europa, né? Aquele enredozinho bem básico do Machado de Assis. Ele vem imbuído do romantismo, né? Com o risco do romantismo, né? Essa ideia do amor, né? Sobretudo do amor como uma espécie de reconhecimento de pessoas iguais e pessoas livres, né? Então, portanto, o amor apareceria como um laço social promissor entre duas pessoas, né? Um relacionamento que, de certa maneira, superaria, né, as classes sociais e assim por diante, né? O Brás Cubas é um homem ilustrado, é um homem do esclarecimento, é um homem racional, certo? Sendo um homem racional, o amor deve ser, portanto, cientificamente viável. E aí começa o problema. Porque se o amor é cientificamente viável, e ele olha para uma moça e diz assim, por que bonita se coxa e por que coxa se bonita? E vejam, o Roberto Schwartz comentando essa frase do Brás Cubas, tem uma interpretação muito genial, né? Ele comenta como essa desculpa que o Brás Cubas dá é uma desculpa, digamos assim, esfarrapada, né? Ou seja, o Brás Cubas tenta encontrar uma forma de não se enamorar daquela moça, e aí encontra em um defeito corporal uma justificativa altamente de uma disfarçatez tamanha, né? Diz o Schwartz, assim, abre aspas, ele, Brás Cubas, despejará sobre a deformidade natural os maus sentimentos que lhe inspira o desnível de classe. E, mais importante, verá a iniquidade social pelo prisma sem culpa e sem remédio dos desacertos da natureza. O que o Roberto Schwartz diz? Ele olha e encontra a justificativa, não vou ficar porque ela é coxa e acabou-se. O Roberto Schwartz, evidentemente, está muito certo sobre isso, mas o que eu quero problematizar aqui com vocês é por que essa desculpa e não outra? Né? Por que logo essa desculpa? Ora, porque essa desculpa era porque era justamente a desculpa da época. Brás Cubas, sendo um homem ilustrado e um amor sendo algo cientificamente viável, a mulher coxa não é uma alternativa. Então ele exclui a mulher da sua vida, assim como no processo de constituição da sociedade produtora de mercadorias no Brasil, várias camadas da população brasileira foram excluídas, com base nesse defeito. Ou seja, no caso dela, é um defeito de uma perna, chamamos assim de defeito com darwinismo social,
né? No nosso caso, vão ser outros tipos de defeito, classes sociais, grupos sociais e assim por diante. O que é que eu estou querendo dizer só para dar um fechamento, pessoal? A medicina social foi, portanto, essa força que entre nós assumiu para si a tarefa de civilizar o Brasil por meio de discursos científicos novos que, na verdade, realizavam, como eu falei, velhos hábitos, né? Então, a medicina social entre nós foi uma medicina de Estado. Ela foi essa força capaz de urbanizar o Brasil e capaz de continuar o longo processo entre nós de violência e de barbárie. E é nesse momento que eu queria falar para vocês, muito de passagem. Eu sei que o contexto não é favorável para dar esse exemplo, né? Mas, infelizmente, é um dos exemplos mais fortes que eu acho que eu tenho para consubstanciar isso, que é a revolta da vacina, que muitos historiadores, inclusive respeitados e muito competentes, dizem que a revolta da vacina foi uma revolta da ignorância contra o avanço da ciência. Tá? Muitos dizem também que a revolta da vacina foi uma espécie de explosão social, sei lá, sem sentido. Uma espécie de uma baderna. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de que quando a revolta da vacina se dá, pessoal, você tem uma lei de uma vacinação obrigatória naquele momento, mas mais do que isso, e é isso que eu queria chamar a atenção para vocês com carinho. O poder público brasileiro tinha, a partir dessa lei promulgada em 1904, o livre-arbítrio de invadir, vistoriar, fiscalizar e demolir casas e construções que não por acaso estavam no centro do Rio de Janeiro, que não por acaso faziam parte de um processo de reforma do Porto do Rio de Janeiro, que até então era, acho que, o segundo porto, o segundo maior porto da América Latina. Então, o que acontece na revolta da vacina, e a gente perde muito de vista, é uma certa recusa, claro, de certa maneira muito desconjuntada em relação a esses desígnios da razão instrumental entre nós, ou seja, de uma razão que quer, de alguma maneira, limpar o terreno, excluir pessoas e assim por diante. Tem um trechinho do Shevchenko, eu queria ler para vocês, também é muito bonito, e aí eu não consegui encontrar o PDF, né? Então eu vou ler, vou tentar ler devagar para vocês me acompanharem. Diz o Shevchenko: a revolta da vacina não visava o poder, não pretendia vencer, não podia ganhar nada. Era somente um grito, uma convulsão de dor, uma vertigem de horror e indignação. Até que ponto um homem suporta ser espezinhado, desprezado e assustado? Quanto sofrimento é preciso para que um homem se atreva a encarar a morte sem medo? E quando a ousadia chega a esse ponto, ele é capaz de pressentir a presença do poder que o aflige nos seus menores sinais, na luz elétrica, nos jardins elegantes, nas estátuas, nas vitrines de cristal, nos bancos decorados dos parques, nos relógios públicos, nos bondes, nos carros, nas fachadas de mármore, nas delegacias, nas agências de correio e nos postos de vacinação, nos uniformes, nos ministérios, nas placas de sinalização. Tudo que o constrange, o humilha, o subordina e lhe reduz à humanidade. Eis seus alvos, eis o que desperta sua revolta. E o seu objetivo é assumir e afirmar, ainda que por um gesto radical, ainda que só por uma e última vez, a sua própria dignidade. O resto é agonia e silêncio. Por que eu fiz essa citação, pessoal? Eu acho que também houve momentos que, nesse processo de imposição da razão instrumental, houve também processo de resistência. E não é exagero de minha parte, né? Claro que é um ato um tanto quanto assim, ousado, mas não acho que seja exagero dizer como a literatura, no caso essa do Luiz de Azevedo, é a expressão desse tipo de anseio popular contra a razão instrumental de sua época. Tá? Terceira força, né, da razão instrumental brasileira é justamente a raça.
Eu falei da civilização, da Revolução Industrial, né? Da ciência, o darwinismo social, e a terceira da raça, que é, para mim, a necropolítica. Ou seja, o processo de constituição do Brasil se fez a partir das contagens de nossos mortos. Houve pelo menos 3 grandes carnificinas, né? A de Canudos, eu acho que é a mais inegável de todas, né? A mais consensual que nós podemos falar aqui. Houve outras também, mas Canudos é um exemplo muito claro de como a razão instrumental entre nós, no processo de efetivação da razão instrumental, se tratava então de eliminar todo o excedente humano e potencialmente problemático que estava ali entre nós. É muito curioso quando o Mbembe, que cunha o termo necropolítica, fala sobre isso, ele está comentando sobre o poder soberano de decidir quem morre e quem vive, né? E para nós, pessoal, esse poder soberano de quem morre e de quem vive fez parte desse processo de implementação dessa razão instrumental. Então, a morte, para nós brasileiros, ela foi, desde o início, uma tecnologia de governo. Não haveria Brasil se houvesse Canudos. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Para haver Brasil, era preciso que não houvesse Canudos. Essa era a nossa encruzilhada, digamos assim. E nós não titubeamos em escolher Brasil, ao contrário de escolher Canudos, né? É por isso que eu digo para vocês que o Brasil começa pela contagem dos nossos próprios mortos, né? Essa é uma figura da razão instrumental entre nós, porque, veja, antes mesmo de haver nazismo na Europa, o nazismo vem, sobretudo em 1933, claro que ele já estava presente antes, mas eu estou falando aqui de um processo do final do século XIX, né? Início do século XX, onde o nosso poder público ele já atuou dessa maneira. Ele já entendeu que, bom, para eu ter uma sociedade desenvolvida e capitalista, é preciso matar. E é preciso matar sistematicamente, né? Se vocês tiverem curiosidade, ler um pouco mais sobre Canudos, vocês vão ver as investidas, como é que elas foram, os progressos que ela deixou para o Exército Brasileiro, né? O modo como o Exército Brasileiro passou a incrementar o seu poder de morte a partir da experiência de Canudos, né? Que ele vai reproduzir em outras experiências, e assim por diante. Há pelo menos 2 obras, pessoal, que eu queria dizer para vocês aqui, para terminar esse ponto, né, para ir para a segunda parte da minha fala, que é O Massacre dos Libertos, do Matheus Gatto. Tá? Eu queria muito indicar para vocês. O título é esse, O Massacre dos Libertos. Então, vocês já sabem mais ou menos o que vocês vão encontrar. E, claro, O Genocídio do Negro Brasileiro, né, do Abdias Nascimento, acho uma obra assim, também incontornável. Né, colocar a morte dos negros no lugar do genocídio que o Abdias Nascimento faz, é isso. É disso que se trata, né, e como o genocídio do negro faz parte da formação nacional brasileira. Essa é uma derrota nossa. Por que eu gosto muito da literatura? Porque a literatura foi um dos lugares de resistência a isso. Né? Procurem uma foto de Aloysio de Azevedo. Procurem uma foto de Lima Barreto, procurem uma foto de Machado de Assis. Vocês vão ver como a cor deles parece muito da cor desse que está vos falando, entendeu? Não é por acaso. Não é por acaso que esses caras mobilizaram a literatura para pensar contra esse poder que matava muito entre nós. Tá? Então, essa foi minha primeira parte, pessoal, da fala, onde eu conceituei para vocês, eu tentei conceituar o que é tradição crítica brasileira, né, quais são as características dela, quais são as diferenças dela em relação à teoria crítica frankfurtiana, né, falei um pouco sobre onde que ela é feita, né, sobretudo na literatura, e falei também sobre as figuras da razão instrumental entre nós. São 3 figuras: da ciência, da raça, da civilização. Né, a figura da civilização, a figura da segunda revolução industrial, a figura da ciência, a figura da medicina social, e a figura da raça, a figura da necropolítica. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é fazer crítica da razão instrumental periférica, é fazer uma crítica da ciência, no caso, uma crítica da medicina social,
é fazer uma crítica da civilização, no caso, uma crítica dos efeitos de barbárie da segunda revolução industrial entre nós, e é fazer uma crítica da raça, que é, na verdade, uma crítica da necropolítica entre nós. Tá bom? Essa foi a primeira parte. Mônica colocou uma pergunta, então, como eu prometi que vocês podiam me interromper, eu vou responder a pergunta dela já agora. Ela disse assim: Leomi, podemos pensar a razão instrumental e a governamentalidade como sinônimos? É uma boa questão, Monique. Assim, eu podia ser um pouco chato de falar sobre as diferenças e as minúcias entre os dois conceitos e como é que o próprio Foucault pensou o conceito de governamentalidade, como é que o próprio Foucault ficou enchendo o saco disso, dizendo que ele não fazia teoria crítica. Se você leu uma entrevista dele em 1980, 1979, O Sujeito e o Poder, é uma pergunta lá que ele fala: meu Deus, eu não faço teoria crítica porque a racionalidade instrumental é isso, aquilo. O fato é que em 83, 84, ele vai dizer: não, eu faço teoria crítica mesmo, eu venho de uma tradição que remete a Hegel, a Marx, a Durkheim. Então, assim, eu não vou ficar aqui nesse preciosismo de que não, governamentalidade é isso e razão instrumental é aquilo. Em termos de dinâmica histórica, para nós brasileiros, elas são simultâneas. Tá, Monique? O que eu estou querendo dizer? A razão instrumental entre nós, como eu falei para vocês, ela é parte do processo de imposição e consolidação do capitalismo entre nós. É tudo ao mesmo tempo agora. Quando esse processo de imposição, consolidação do capitalismo vem para nós, também vem um problema, que é um problema, como vocês sabem, do Adam Smith, da riqueza das nações. Ou seja, para você ter uma nação, você precisa ter uma nação que seja a sua própria riqueza, uma nação saudável, uma nação trabalhadora e assim por diante, né? Que é o problema da governamentalidade, é o problema da biopolítica, ou seja, a biopolítica sempre é uma biopolítica das populações. O que é que a gente faz para ter uma população saudável? Por que isso era um problema para nós? Porque a gente tinha uma cidade do Rio de Janeiro que era muito suja. Aí tem uma cidade do Rio de Janeiro que tinha muita doença. As pessoas morriam de muitas coisas, de varíola, de febre amarela, que vocês imaginarem. Então, os cortiços, eles eram odiados porque eram entendidos como focos de doença. Então, era preciso acabar com isso. Nós idolatramos o Cruz por causa disso, porque ele é o sanitarista que resolveu esse problema. Não é verdade? Então, a gente tem respeito por ele por causa disso. O que eu estou dizendo aqui é que esse processo de governar a população brasileira, infelizmente, entre nós, se fez às custas dos povos negros, indígenas, pobres e assim por diante. Então, limpar os cortiços da doença significou, no Rio de Janeiro, limpar o centro da cidade dos pretos. É disso que a gente está falando. Não dá para falar de saúde como um bem biológico no Brasil. A saúde foi um bem biológico e uma forma de governo. É por isso que as duas coisas estão juntas, né? Então, a razão instrumental, que é essa forma de uma dominação da natureza, é um dos avatares da razão instrumental, como a gente viu, aparece na medicina social, ela é também uma forma de governo. Então, veja, produzir uma população saudável foi a melhor desculpa que poderia se ter inventado no Rio de Janeiro na passagem para o século XX. A melhor desculpa. É para o bem dos pretos que a gente está colocando vacina obrigatória. Era isso, é a melhor desculpa. Quem é que vai lutar contra isso? Quem é que vai lutar contra o avanço da ciência? Ninguém. Entende? Mas, apesar disso que eu coloquei para vocês, por que que o Lima Barreto, que eu não falei, porque eu percebi que eu me empolguei muito na literatura, mas por que que o Lima Barreto criticou tanto essa lei da obrigatoriedade da vacina? Ele não era contra a vacina, tá, pessoal? Ele tá em outro mundo, tá? Ele não era contra a vacina, o Lima Barreto. Mas ele dizia frases muito duras. Não sei se eu vou pegar aqui. Acho que eu não vou conseguir encontrar esse de supetão. Que ele diz: vocês falam que os pobres que não querem se vacinar não têm consciência social, assim, algo mais ou menos assim, não tem consciência social, não tem, enfim, senso de coletividade. E quem é que tem? Os policiais que entram nos cortiços, exortam os caras de lá, demolem os cortiços, levam ele para tomar vacina, ele volta, não tem mais casa. Quem é que é racional na história? Então, há um momento do Lima Barreto que ele fala claramente isso, porque é disso que se trata, né? Desse momento. Então, acho que no
no Brasil, eu acho que esses processos são muito concomitantes, né? A razão instrumental, a implementação da razão instrumental e a governamentalidade, que nesse caso aparece como uma biopolítica das populações, que é nada mais do que transformar uma população saudável e uma população que constitua a riqueza das nações, né? Então, evidentemente, o Brasil, aquela ruma de negro amontoado no cortiço não servia para nada, né? Eu estou falando assim nessa linguagem, pessoal, se vocês lembram a Luiz de Azevedo, velho, chega a dar angústia, porque ele narra para minha geração, para nossa geração, é o impacto que teve o Cidade de Deus, saca? Eu imagino assim, na minha cabeça fantasiosa, fico imaginando que o Cidade de Deus foi para minha geração, o que o Cortiço deve ter sido para a geração do início do século XX no Brasil, saca? Que mostra uma realidade periférica, muitos negros miseráveis, né, que não têm a menor condição de alçar uma espécie de mobilidade social ascendente, e esses negros competem entre si, né? Porque vocês não vão encontrar a Luiz de Azevedo nenhuma figura santificada, não. Um cara que você diga, não, esse cara é o herói que a gente deve seguir e tal. Não tem isso, né? Então, isso me chama muito a atenção. Noemi, eu te respondo depois, senão eu vou me empolgar, né? Sobre Covid e tal. Tá, Fernando, se alguns benefícios podem surgir, né? Se for coletivo privado. Acho que sim, Fernando. A gente pode falar sobre isso depois, mas acho que esse tipo de empreendimento que eu estou convidando vocês a fazer, né, que é o empreendimento de um pensar crítico, né, o Brasil, eu acho que nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito a nos posicionar, a viver, digamos assim. Mas a gente volta a isso. Deixa eu comentar só uma última parte do que eu queria falar, que é sobre o Izeb. Eu vou pegar um atalho aqui, porque acabei me empolgando muito na literatura, isso sempre acontece. Mas vamos lá, eu queria dizer para vocês assim, que há alguns modelos, né, da tradição crítica brasileira, ou seja, se lá na Europa a gente fala de gerações, né, então você tem uma primeira geração, que é o Adorno, o Horkheimer, o Marcuse, o Benjamin e tal, você tem uma segunda geração, que é o Habermas, principalmente, o Clausewitz, em tantos outros, você tem uma terceira geração, que é o Honneth, o Lebará. Lá tem esse longo desenvolvimento institucional, né? Para nós, eu acho que a gente tem alguns modelos, né? E o primeiro modelo foi um modelo da formação nacional. Ou seja, a primeira tarefa que a teoria crítica brasileira se colocou foi a de tentar pensar o que poderia ser o Brasil. Ou seja, passado esse momento que nós perdemos, que foi o momento do Machado de Assis, do Aloysio de Azevedo, do Lima Barreto, que é esse momento de uma recusa obstinada, ou seja, esses caras recusavam veementemente o que estava se tornando o Brasil. Né? Há um romance que o Robson comentou no final da fala dele, eu acho que no momento que ele estava conversando, que é Os Busundangas, né? Do Lima Barreto, que é delicioso sobre isso, mostrando o que estava se tornando o Brasil, mas o Brasil virou aquilo. Ou seja, ele recusou aquilo, mas o Brasil virou aquilo. Uma segunda leva de teóricos críticos passaram a tentar pensar o que é esse Brasil, então. Ou seja, já que a razão instrumental venceu, já que somos capitalistas, então como é que dá para a gente ser capitalista? Ou seja, como é que dá para a gente entrar na modernidade? O que a gente precisa fazer para entrar na modernidade e qual é o nosso problema? Que é, sobretudo, a questão da formação nacional. Você tem algumas reflexões sobre isso, né? A do Caio Prado Júnior talvez seja melhor acabada sobre isso, né? Sobre como a formação do Brasil veio de fora e tudo, enfim. Isso acho que está mais ou menos consolidado, eu não vou falar muito sobre isso. Mas eu queria finalmente, né, eu prometi para vocês, e vou falar rapidamente, tentar falar em 10 minutos, sobre o Alberto Guerreiro Ramos e sobre o Izeb. Tá? Vamos falar sobre deixar isso aqui, tentar instigar vocês a ler esses caras ou esse cara, tá? Que não está isento de defeitos, tem muitos problemas, eu não vou citar nenhum, né, porque eu quero empolgar vocês, né? Mas sabem que eles têm muitos problemas. Ele e o Álvaro Vieira Pinto, na juventude, faziam coisas não muito legais, mas vocês procuram sobre isso. Mas eu queria ler para vocês o decreto. Tá? Então, assim, eu falei para vocês que a Escola de Frankfurt é uma instituição, nós nunca tivemos isso, mas nós tentamos, que foi o ISEB. Reparem o decreto, né? Não fiquem nostálgicos, não. O decreto o ISEB tem por finalidade o estudo, o ensino
e a divulgação das ciências sociais. Pessoal, é um decreto, não é um documento, tipo assim, de inauguração de um programa de pós-graduação, não, tá? É um decreto nacional, tá? Notadamente, a sociologia e a história da economia e da política, especialmente para o fim de aplicar as categorias e os dados dessas ciências à análise e à compreensão crítica da realidade brasileira, visando a elaboração de instrumentos teóricos que permitam o incentivo e a promoção do desenvolvimento nacional, fecham aspas. Isso é um decreto nacional. Percebe? Eu não estou querendo ser irônico, não, mas eu estou já sendo, assim, um decreto que assim, está a anos-luz de muitos documentos que a gente vê por aí. Né? Mas o fato é, pessoal, o ISEB, que é esse Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ele aparece como uma força intelectual que deveria pensar a nossa realidade nacional. Tá? Alguns dos nomes que constituíram o ISEB é o Rolando Corbusier, Álvaro Vieira Pinto, Hélio Jaguaribe, Alberto Guerreiro Ramos, o Nelson Werneck Sodré. São alguns dos nomes que eu estou citando, depois vocês podem procurar sobre isso, mas eu queria pincelar um exemplo, né, já que eu não tenho mais tanto tempo assim, que é da redução sociológica do Alberto Guerreiro Ramos, é esse livrinho aqui, tá? É esse sujeito com cara de sábio e com essa cor muito familiar, né, que eu estou demarcando de novo. E veja, pessoal, o que é que me interessa no Alberto Guerreiro Ramos, tá? Eu não acho que ele é um cara que você diga assim, eu vou segui-lo e vou me tornar um ramosiano, digamos assim. Não é isso que me interessa. O que me interessa é a tarefa que esse cara se colocou. Qual foi a tarefa? Devemos produzir uma consciência crítica disso que somos. Essa é a tarefa que ele se colocou. Tá? Uma tarefa que, num momento muito específico do Brasil, um pouquinho antes de Juscelino Kubitschek, né? 55, eu acho, 54, não vou lembrar exatamente, onde o Brasil também assume essa tarefa, ou seja, vamos agora nos tornar, de fato, uma nação desenvolvida. Então, o Alberto Guerreiro Ramos ele tenta formular o que seria esse pensamento crítico nosso, que ele vai chamar justamente de redução sociológica. Para fazer isso, ele toma o seguinte ponto de partida. Ele vai dizer que as condições necessárias para a produção de uma consciência crítica nacional brasileira estavam agora dadas. Que condições são essas? Pelo menos duas. A industrialização e a urbanização. Então, veja só, pessoal, é como se a tradição crítica brasileira ela agora se movimentasse. No primeiro momento, como a gente viu, trata-se de uma recusa obstinada. Ou seja, trata-se de mostrar como isso não vai nos levar a nada. Né? Como na Luz de Azevedo, no Brás Cubas do Machado de Assis, no Lima Barreto e assim por diante. O momento que a gente entra, já tinha entrado antes com o Caio Prado, mas agora no Guerreiro Ramos que a gente entra, é o momento do seguinte, velho, isso é o que aconteceu, ou seja, a modernização se consolidou, a partir disso, agora, como é que nós tomamos rédeas desse processo? E aí tem algumas lições, pessoal, eu vou falar algumas delas, que eu achei geniais do Alberto Guerreiro Ramos. E são muito simples. Primeiro, diz Alberto Guerreiro Ramos, esse método de redução sociológica diz que todo objeto de reflexão está conectado com o tempo histórico que ele está inserido. Então, toda vez que a gente pensa sobre alguma coisa, a gente deve pensar como essa coisa se historiciza no lugar em que nós estamos pensando essa coisa. Então, portanto, a redução sociológica como diz ele, aí a palavra é difícil por conta dele, um procedimento crítico assimilativo da experiência estrangeira. Ou seja, a redução sociológica é uma determinada forma de pensar como é que os processos históricos se dão em nós. Não é, diz ele, um isolacionismo, uma exaltação romântica do local. Percebe? Não se trata disso. Porque, para o Alberto Guerreiro Ramos, a gente deve continuar pensando o universal. Mas pensando o universal a partir
desse lugar que ocupamos no interior desse universal. E aí tem algumas leis. Alguém pode dizer, poxa, Léo, lei? Mas é assim mesmo, pessoal. Todo mundo que vai querer instaurar um novo saber, no caso da sociologia, então, vai ter um monte de lei, né? Então, para ele, tem pelo menos 4 leis da redução sociológica. Não são exatamente leis, relevem a ideia, são diretrizes. Elas são muito bonitas, tá? Primeira é a lei do comprometimento, ou seja, a redução sociológica só está disponível àquele cientista social que esteja engajado de maneira consciente no seu contexto. Isso implica, dentre outras coisas, não assimilar mecanicamente o patrimônio científico estrangeiro. Ponto. Simples. Então, vocês estão vendo que a redução sociológica, de sociológica, tem um nome, que não é uma redução sociológica, se trata aqui quase que de um programa de pesquisa, um programa de pensamento. Trata-se de estabelecer uma perspectiva. Então, essa é a lei do comprometimento, do certo engajamento. Segundo, é a lei do caráter subsidiário da produção científica estrangeira. Também acho muito bonito. Se trata de dizer que é preciso que a gente saia de um lugar de consumidor e colecionador de ideias do estrangeiro e assuma, portanto, o lugar de produtor de ideias. Portanto, o conhecimento exterior é, para nós, diz ele, não um paradigma, não um modelo, mas sempre um subsídio, um apoio necessário para que nós possamos produzir o nosso conhecimento. É por isso, diz ele, a redução é precisamente o contrário da repetição. Também acho uma outra diretriz muito importante. Não se trata, portanto, de desconsiderar as ideias europeias ou de qualquer outro lugar, mas entender como elas ocupam um lugar de ponto de partida. Ou seja, o que é que essas ideias me fazem pensar? Como é que essas ideias me ajudam a pensar a minha realidade nacional periférica? Terceira lei. Aí os nomes são bem, as expressões são bem pomposas, tá, pessoal? Lei da universalidade dos enunciados gerais da ciência, tá? O que isso significa? Que para o Alberto Guerreiro Ramos, a redução sociológica, que é esse método, não implica negar essa universalidade da ciência. Significa dizer que para que a gente possa produzir um conhecimento verdadeiramente universal, a ciência deve estar à altura da experiência do particular. E eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, não é forçoso, do nosso último convidado, que é o Stefan Gandler. Ele diz isso no livro dele chamado Fragmentos de Frankfurt, né? Mas ele vai dizer isso para vocês, porque isso é o que constitui o Stefan. E o Stefan Gandler diz assim, a escola de Frankfurt está morta, acabou. A única maneira de resgatar a escola de Frankfurt é a partir da periferia, diz Stefan Gandler. Porque só seria possível resgatar alguma coisa de universalidade da teoria crítica a partir da periferia. É a partir da periferia que a escola de Frankfurt conseguiria voltar a falar dos temas que lhe são caros. Porque, diz o Gandler, desde o centro ela só vai falar de reconhecimento, democracia, comunicação e assim por diante. Ou seja, é como se fosse uma teoria crítica, o Marildo usava essa expressão muito, né? Lá nos vídeos de 2012, 2013, eu gostava muito, que é uma teoria crítica punhos de renda. É uma teoria crítica que não faz mal a ninguém, teoria crítica que não incomoda ninguém. Então, acho que essa lei do Alberto Guerreiro Ramos diz um pouco disso. Ou seja, não é que a gente abre mão de pensar o que é o capitalismo, percebe? Não é que a gente abre mão de pensar a totalidade capitalista, não se trata disso. Se trata de compreender como a totalidade capitalista ela se efetiva entre nós de maneira específica, e essa especificidade muitas vezes dá a verdade do funcionamento dessa lógica mundial. Tá? Então, só para dar um exemplo muito rapidamente, basta vocês lembrarem como, no momento em que a Europa ela tinha como um dinamizador o estado de bem-estar social, né, que promovia crescimento econômico, aliado com ampliação de direitos sociais individuais e políticos, nós tínhamos no Brasil a ditadura militar. E como nós, naquele momento, representávamos, na verdade, o futuro do estado de bem-estar social. Percebe? Nós não éramos exatamente o passado
nós não estávamos aspirando chegar ao estado de bem-estar social, até que nós nunca chegamos a ele. Mas o estado de bem-estar social chegou aonde nós estávamos, que é um mundo de exclusão, de barbárie, de favelização e assim por diante. O terceiro momento, a quarta lei, pessoal, é uma lei das fases, eu também acho muito legal, vou terminar com ela, faço só um resumo e a gente conversa. O Alberto Guerreiro Ramos diz assim: todo objeto de reflexão deve ser colocado no interior de uma compreensão histórica em que nós estamos, em que esse objeto está. Ou seja, para que a gente possa compreender um determinado objeto de reflexão, nós precisamos escrever esse objeto em um determinado momento dessa sociedade. Portanto, o sentido dos acontecimentos ou de um objeto está na totalidade que o transcende, mas que lhe dá a condição de possibilidade e lhe dá o sentido dele. Tá? Isso, para mim, é muito caro, né? Porque, como eu falei para vocês, eu acho que a tradição crítica ela tem modelos, né? E o sentido desses modelos está na história. Então, por exemplo, quando o Lima Barreto ele recusa obstinadamente a razão instrumental, o sentido dessa recusa está naquele contexto. Ou seja, não havia como para o Lima Barreto participar da produção de uma outra república. Então, o que estava ao alcance do Lima Barreto era recusar obstinadamente. Para o Antônio Cândido, Caio Prado, o Alberto Guerreiro Ramos, o que está em questão é a formação nacional. Por isso ele está aqui usando uma espécie de sociologia nacional, que para a gente, né, em linguagem do século XXI, é um pensamento nosso, né, uma tradição crítica nossa. Porque estava ao alcance do Alberto Guerreiro Ramos, do Álvaro Vieira Pinto, produzir o Brasil. Veja, é um decreto nacional que cria o ISEB. Então, os caras pensam para produzir um Brasil, produzir um conhecimento brasileiro. Isso estava ao alcance deles. Como disse o Robson discutiu isso muito profundamente, que foi a dialética da malandragem do Antônio Cândido. O que está em jogo ali é pensar o que está se formando em termos de caráter nacional brasileiro, como é o Sérgio Buarque de Holanda e assim por diante. Então, se a gente for estudar o sentido da tradição crítica brasileira, nesse momento é o problema da formação. Num segundo momento, o terceiro momento no caso, né, é um problema de uma deformação. Né? Então, se vocês pegarem intelectuais como o Francisco de Oliveira e o Roberto Schwartz, por exemplo, para os caras que já são uma geração marcada pelo golpe de 64, então o processo de formação nacional foi interrompido. Para esses caras, não está mais em questão pensar o que o Brasil pode ser. Percebe? O que está em questão é pensar que, velho, não deu para a gente, né? Como diz o Leandro Conde, a derrota da dialética, né? Que, na verdade, o livro fala sobre o movimento operário e tal, mas eu acho o título genial, A Derrota da Dialética. Esse teatro é exatamente disso, ou seja, a dialética nacional brasileira, ela quebra, acabou. Quem vai conduzir o processo de formação nacional brasileira é a ditadura. Acabou entre nós. Então, o Chico de Oliveira, por exemplo, o Robert Schwartz faz isso brilhantemente por outros meios. O Chico de Oliveira monta uma ideia do ornitorrinco, que eu aconselho que vocês olhem, vejam, né? Ele fala que nós somos o ornitorrinco da história do capitalismo. O ornitorrinco, como vocês sabem, é um bicho muito estranho, né? Que tem bico de pato, que é uma aberração do ponto de vista da evolução das espécies, mas ele está aí. Não era para ele estar, mas ele está. O Chico de Oliveira diz que nós somos assim. O Brasil é esse ornitorrinco na história mundial do capitalismo. Não era para a gente estar aqui, mas a gente está. Ou seja, a gente continua sendo extremamente racista, extremamente colonial, extremamente segregador, e a gente está onde a gente está hoje. A gente nunca fez nada do que poderia ser chamado como processo de modernização e assim por diante. Tá? Então, o problema para essa geração era muito esse problema, não mais de uma formação, mas de uma deformação constitutiva do Brasil, que o Brasil é isso, não há um horizonte que ele possa ser algo mais do que isso. E depois, na atualidade, a gente tem outras gerações, outros intelectuais, eu acho, já falei isso para o Marildo me disse uma frase que também o Jorge me falou uma vez, que disse assim, você acha que eu sou muito mais importante do que eu sou, né? Mas eu acho o contrário, eu acho que o Marildo, o Jorge, escrevi isso na minha tese, né, Jorge? O Stefan, o Paulo Arantes, eu acho que são caras que estão pensando o Brasil depois do fim. Sabe? Que é o Brasil
de agora, tipo assim. É o Brasil que não está mais em processo de formação, é o Brasil que a deformação constitutiva também acabou, ou seja, esse ornitorrinco, se ele existia, ele se desintegrou, né? Ele se desfez, e o que nós temos entre nós é um estágio de dissolução social muito grande, né? Enfim, o marido fala muito sobre guerra civil, ele vai falar isso para vocês, eu não vou nem usar falar aqui por ele, não, tá? Então, veja, pessoal, eu acho que essa lei das fases, que era a última lei que o Alberto Guerreiro Ramos falou, acho que faz muito sentido, e o que eu falei agora foi uma tentativa de falar sobre isso. Por que eu quis trazer o Alberto Guerreiro Ramos, pessoal, para fechar essa minha intervenção aqui para vocês? Porque, veja, como diz o Antônio Cândido na citação que eu abri a minha fala de hoje, eu acho que esses caras, se a gente não lê, ninguém vai ler, né? Então, eu acho que esses caras, eles procuraram fazer, no tempo deles, eu acho que o Guerreiro Ramos é um exemplo disso, o Álvaro Vieira Pinto também. Leomir, o teu microfone mutou. Ah, tá. Desculpa. É só tu fazer um fechamento, Fernando, que eu estou comentando como esses caras, né? E o Alberto Guerreiro Ramos foi o cara que eu resolvi terminar isso. Ele é um cara que talvez a gente devesse ler mais. De novo, não para seguir o Alberto Guerreiro Ramos. Não é disso que se trata, entendeu? É para a gente entrar em contato com uma experiência de pensamento que nos atravessa. Ou seja, é para a gente entrar em contato com um cara que tentou, em determinado momento da nossa história brasileira, pensar o Brasil. E pensar o que poderia ser o Brasil, entende? Noves fora, se isso está ao nosso alcance ou não, eu acho que o Guerreiro Ramos, e eu acho que também o Álvaro Vieira Pinto, né? Em menos grau, o Nelson Werneck Sodré, o Hélio Jaguaribe, eu acho que esses caras talvez tenham alguma coisa a nos dizer, tá? E o que eu quis fazer nesse segundo encontro foi tentar chamar a atenção para isso. Ou seja, tentar chamar a atenção para um conjunto de intelectuais que, a meu ver, estão mais ou menos esquecidos por aí, mas eu repito, meu ato de chamar a atenção não é para dizer que a gente precisa seguir esses caras. Só estou dizendo humildemente que a gente precisa ler esses caras, tá? A gente precisa entrar em contato com esses caras de alguma maneira, tá, pessoal? Então, meu último parágrafo eu queria agradecer muito, né, a todos vocês por terem ficado aqui esses 2 dias aí, né, acho que parabenizar muito o curso, da gente estar levando, né, o curso adiante, e, enfim, acho muito massa isso, e comentar com vocês também que o meu objetivo foi mais esse mesmo, né, pegar um ponto específico da teoria crítica, que é a crítica da razão instrumental, conceituar um pouco a razão instrumental e a sua crítica na Escola de Frankfurt e tentar trazer esse tema para nós brasileiros, tentar fazer uma espécie de uma história da crítica da razão instrumental que nós fizemos, né? E o objetivo dessa história, pessoal, não foi jamais dizer para vocês que isso que eu estou dizendo existe de fato, mas é uma maneira de chamar a atenção para vocês dessa nossa frágil tradição, de chamar a atenção para vocês dessa nossa potência de pensamento, e acho que talvez eu tenha conseguido fazer isso, tá bom? E é isso, vamos conversar. Valeu, Leomir. Pô, achei excelente, cara, tua exposição, brilhante, brilhante. Eu acho que né, a análise e o resgate das 3 gerações, vamos dizer assim, da teoria crítica brasileira, e, enfim, me surgiu aqui uma imensidão de ideias e questões. Nós vamos abrir, né, para as perguntas, questões, e se der, a gente, né, eu também coloco algumas coisas aqui que eu fiquei pensando enquanto falava, mas parabéns pela brilhante exposição. Eu acho que o trazer, né, como a crítica da razão instrumental por dentro, né, da nossa tradição crítica é um excelente trabalho, assim, de reflexão, que acho que nos desafia na produção de uma compreensão crítica radical da sociedade da mercadoria desse ponto onde nós nos encontramos hoje, né, da periferia do capitalismo.
Então, vamos abrir aqui para questões, né? Vamos ver o que tem. Tinha do Fernando Leomir, que tinha aqui uma questão que eu já tinha colocado Tem a da antes. Larissa também. Da Larissa. Isso. Leomir, fiquei pensando na a Larissa, né? Leomir, fiquei pensando na organização do sistema de justiça para a infância no Brasil e como essa também nasce diretamente ligada à razão instrumental e esse aspecto que você destacava, o tempo histórico não por acaso é o mesmo. E tem a do Fernando, vou ler na sequência, assim, para, né, para tu poderes, né, comentar junto. Professor Leomir, para citar alguns benefícios, pode citar alguns benefícios que podem surgir como possíveis consequências na esfera da vida coletiva ou privada a partir do momento que um indivíduo se aprofunda com seriedade nos estudos de conhecimento como esse? Aí preciso me aprofundar na literatura brasileira. Aí tem os parabéns, o Monique te dá parabéns, Noemi também. Veja, Fernando, sobre os benefícios, né? É engraçado falar sobre isso, porque, como eu falei no encontro passado, assim, teoria crítica, para mim, ela apareceu como, sei lá, como alguma coisa por dentro da minha vida, entendeu? Assim, nunca cheguei a pensar nesses termos de benefícios e tal, né? Mas, muito pelo contrário, né? Isso me trouxe, inclusive, muitas batalhas muito duras. Mas em termos coletivos, sabe, Fernando, eu acho que, por exemplo, trazer o Alberto Guerreiro Ramos para cá, talvez seja trazer uma possibilidade de resgatar uma potência de um pensamento poder se enraizar em um processo histórico. O ISEB tinha essa proposta, né? Não à toa, pessoal, assim, um dos primeiros atos do golpe de 64, né? Isso assim, veja, essas verdades não ditas na Universidade Brasileira, né? Porque eu acho que todo estudante brasileiro deveria saber quem foram os primeiros exilados na Universidade Brasileira, na verdade. Quem foi que foi exilado? Entendeu? Por que a gente não fala sobre isso, entendeu? E o ISEB, a galera foi toda exilada, velho, toda perseguida. Por que a gente não fala sobre isso? Né, assim, o Jorge sabe, quem me conhece pessoalmente sabe que o meu avô foi torturado na ditadura militar, ele batalhou muito, ele lutou muito, ele morreu por consequência das, das torturas e tal, né? Certa feita, um tempo atrás, né? Eu vou contar só uma parte da história, eu queria contar tudo, mas contar só uma partezinha. Eu estava conversando com um senhor, a gente estava fazendo uma apresentação da Comissão da Verdade, na época aqui em Aracaju, na UFES, inclusive. E aí o senhor, a gente conversando, ajeitando o dia que ele ia falar, aí o senhor fez, qual é o seu nome? Eu disse, Leomir Cardoso Hilário. O cara Hilário, eu fiz, Aí ele fez, pô, Pedro Hilário foi seu avô? Foi. Aí o cara começou a me contar várias histórias deliciosas, né? E eu perguntei para ele, pô, bicho, por que que se fala pouco, né? Aí ele fala, bicho, é porque eu tenho vergonha de ter sobrevivido. Na minha cabeça, parece que eu deveria ter morrido. Parece que eu deveria ter ficado lá, tipo, com o seu avô, com a galera, entendeu? Então, se eu sobrevivi, parece que tem algo de errado comigo. Né? Que é mais ou menos um pouco do que experimentaram os sobreviventes da Shoah, né? Então, se eu pegar o Primo Levi, é a mesma coisa. O cara consegue elaborar um monte de coisa em vários livros e depois se suicida, saca? Que coisa estranha, né? Mas é que o cara carrega com isso. Eu acho que isso também acontece na Universidade Brasileira, saca? Ele não fala muito sobre esses caras. Por que a gente não fala sobre esses caras? Né? Por que a gente não diz que esses caras foram perseguidos? Né? E quem é que ficou? Né? E quem é que hoje goza de prestígio? Será que isso é impune? Será que isso é por acaso? Entendeu? Então, enfim, eu acho que talvez trazer essas questões, Fernando, nos possibilite recolocar alguns problemas, entendeu? O problema da nossa universidade brasileira, o problema da nossa nação, o problema de como nós somos, se ainda somos capazes de exercer alguma força histórica no nosso país e assim por diante. Eu acho isso. De Larissa, obrigado pela colocação, Larissa. Eu
acho que é isso, né? Eu acho que o problema da infância, né? Eu acho que valeria a pena a gente conversar sobre isso depois. Porque o problema da infância na Europa é o problema de como se pode governar populações infantis. Ou seja, é aquilo que o Foucault chamou de governo da infância. Quando a infância ela é instaurada como um setor de governo. Portanto, governar populações é governar a infância. A infância constitui um dos momentos da população, né? E entre nós, claro, né, que governar populações infantis vai significar encarcerar populações infantis, vigiar populações infantis, espancar populações infantis, segregar populações infantis e assim por diante, né? Então, acho que é um paralelo interessante, sabe, Larissa, que faz parecer as narrativas europeias um tanto quanto fantasiosas, né? Assim, enquanto lá eles estavam tentando controlar se a criança se masturbava ou não, né, que eram os onanistas, né, assim que era a palavra, e todos os mecanismos para não deixar a criança se masturbar, o nosso problema aqui, o buraco era muito mais embaixo, né? Ou seja, não se tratava de não deixar a criança se masturbar, se tratava de muitas outras coisas muito mais profundas, né? E de quem eram essas crianças, de onde vieram essas crianças, né? As crianças órfãs, né? Quais eram os destinos sociais dessas crianças, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o aparato jurídico funcionou como uma forma de segregação mesmo. É isso, obrigado pela palavra, viu, Fernando? Você apresentou, você falou tão bonito das minhas falas, eu te agradeci, muito obrigado. Valeu, valeu. Bom, o Fernando está te agradecendo aqui. Não tem mais nenhuma questão aqui por enquanto. E aí, Fernando? Fernando? Oi. Oi. Eu queria fazer um comentário que eu acho que eu cheguei a conversar isso até com o Leomir. Como é que a tradição cultural brasileira, às vezes, se forma a partir de bolsões, de vazios, de coisas que acontecem, né? E que, às vezes, a gente só vai descobrir muito tempo depois. Bom, estou falando especificamente de uma coisa que envolve o Álvaro Vieira Pinto. O Álvaro Vieira Pinto foi um grande intelectual e há uma história que eu acho assim, incrível, que dá bem noção dessas loucuras que o nosso país se mete, né? A partir do momento que a ditadura se instalou, e quem me contou conhecia muito bem de perto, né, o Álvaro Vieira Pinto, aliás, foi o Antônio Gomes Pena, que eu conhecia bem. E uma vez conversando comigo, ele me contou essa história, né, que o Álvaro Vieira Pinto foi para o exílio, muito assustado, porque realmente tinha razão, né? A tortura se instalou no país de uma maneira extensa, né? E aí a mulher dele, que tinha sido secretária dele, virou uma espécie de grande guardiã dele, né? Dele, da pessoa dele, do psiquismo dele, do equilíbrio dele. Bom, aí o Álvaro Vieira Pinto morre e aí logo depois a mulher dele também morre, não tinha herdeiros, e aí o advogado da família, que era aquele que cuidava dos bens, abre o cofre, e dentro do cofre, uma das coisas que ele encontra era uma pilha de papéis, 15 mil laudas escritas, datilografadas pelo Álvaro Vieira Pinto. E ele lembrou que havia uma aluna, que era filósofo do Álvaro Vieira Pinto, que conhecia muito bem o Álvaro Vieira Pinto. Ele chamou e mostrou aquilo. Bom, essa história, por incrível que pareça, gerou os 2 volumes que o Leomir está ali na mão. O livro sobre técnica, que é um dos estudos mais interessantes sobre técnica, talvez no Brasil nada se equipare a esses 2 volumes. É um estudo primoroso, extenso, longo, talvez sejam mais de 1000 páginas, né? Isso deu 1000 e tantas páginas, né? E que só foi publicado há alguns anos atrás. Na verdade, a gente nem sabia que isso existia, né? Quer dizer, esse é um exemplo, né, de como, às vezes, a tradição cultural brasileira é brutalmente interrompida por um ato de força, né? No caso da ditadura, os 20 anos, e isso podia ter desaparecido, pura e simplesmente não saberíamos, né, que isso teria acontecido, né? Bom, e uma outra coisa que me ocorreu quando você falou
a revolta da vacina, né, que a interpretação mais simplista, exatamente a ideia, né, de que as pessoas irracionais eram contra a vacina, mas por trás daquilo havia um ato de resistência que poucos conhecem, né? Bom, havia outros exemplos também, mas eu me lembrei imediatamente o que aconteceu com a lei seca nos Estados Unidos, né? Quando, na verdade, ela foi instalada depois do crack da Bolsa e, ao mesmo tempo, instalada no momento em que eles aceleraram o processo de industrialização e, ao mesmo tempo, colocaram máquinas no campo, deslocando milhares e muitos milhares de pessoas do campo, né, que se agregaram às cidades como verdadeiras favelas. Eu estou citando especificamente um livro que se tornou famoso, que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que descreve exatamente esse processo. E aí você percebe que o resultado mais importante da lei seca foi ter, isso me foi dito por um historiador, os Estados Unidos se tornaram um país etílico a partir da lei seca. Nunca se bebeu tanto, nunca se construiu tantos alambiques, era um ato de resistência, né, principalmente, continuar bebendo, beber mais, construir alambiques, difundir alambiques, o que gerou, para encerrar, a consequência final, que foi a instalação definitiva da máfia dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, às vezes um ato que começa lá atrás, que tem uma lógica, né, quando ele se desenrola historicamente, ele se transforma numa outra coisa. E depois, lá no final da história, você olha para trás e não consegue mais ver o curso real que a história teve, né? Bom, e uma última coisa, Leonir, uma brilhante palestra sua, viu? E eu acho que você tem um caminho que você soube usar muito bem, já faz isso há muitos anos, entendeu bem essa ideia de que a literatura não é ilustração, a literatura é fonte de conhecimento, né? Ela retrata a realidade de uma maneira impressionante, enquanto os teóricos às vezes não conseguem fazer isso, a literatura consegue, né? Ela consegue trazer à cena e colocar exatamente os personagens nos seus lugares, né? E muitas vezes os teóricos estão longe disso, eles estão afastados disso, né? Não estão percebendo como a realidade concreta se dá. Eu acho que o teu pensamento tem uma originalidade que me agrada profundamente. Fico muito feliz mesmo de ver uma palestra como a que você acabou de dar. Não é comum, é raro e tem que haver uma trajetória intelectual, viu? Eu acho que você demonstrou isso assim de uma maneira, para mim, brilhante, agradabilíssimo assistir a tua palestra. Eu espero que muita gente também se entusiasme com a literatura a partir do que você está falando, né? Parabéns para você, viu? Obrigado, João. Obrigado. Segurar a emoção aqui, só para fazer, só para fazer dois comentários sérios. A vontade era falar coisas mais emotivas. Muito obrigado mesmo, João. Obrigado mesmo. Do Álvaro Vieira Pinto, né, o Jorge falou desses dois volumes. Tem um Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, né, foi um dos que eu peguei. Uhum. E o que me parece fascinante, sabe, Jorge, é que, vejam, são anotações dele e, tipo, é uma experiência intelectual muito rara. Uhum. A rigor, são cadernos de anotações do cara, assim. E você vê o rigor das anotações do cara, saca, assim. Uhum. É como se o cara ele tivesse a noção de que ele está num momento histórico decisivo, sabe? Uhum. Assim, não, vou estudar sobre isso, escrever sobre isso. Eu não sei, assim, a minha esperança é que todos vocês, todas vocês que gostaram e forem ler, passem por essa quase epifania que eu tive, assim, que eu abri para ler o cara e disse, irmão, o que é isso que eu estou aqui vendo, sabe? A mesma sensação eu tive quando eu li os Grundrisse de Marx. Você vai ler os Grundrisse, são anotações do Marx. Pô, isso aqui é a anotação do cara. Pô, meu irmão, como é que pode o rascunho ter essa qualidade, pô? Saca? Eu lembro, a gente leu com o Marildo, 2013, né? A gente parava um parágrafo ali, ficava, bicho, 1h30 no parágrafo, conversando. Não é possível que isso seja um rascunho do cara. Com o Álvaro Vieira Pinto também, vocês vão ver, tem coisa de caramba, velho. Eu fiquei lendo, sabe, Jorge? Fiquei assim, é assim que se lê um texto. É assim que se ficha um texto. É assim que se elabora um texto, saca? Então, assim, é uma aprendizagem muito boa. Né? Eu queria terminar, pessoal. Eu fiz um elogio no início, né, sobre a literatura,
E eu queria dizer para você, embora eu tenha dado outros exemplos, né, do Paulo Arantes, do Marildo, do Jorge, do Stefan, né, que estão aí, do Fernando, do Robson, né, que estão fazendo uma teoria crítica contemporânea, mas eu queria dar um exemplo literário, né? Tem um livro que eu li recentemente, né, chamado A Extinção das Abelhas. Eu queria ler uma partezinha dele só para fechar. A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Pulice. Um livro muito legal, assim, sobre o que significa viver em colapso. Tá? Assim, é uma coisa assim que só a literatura sabe fazer. Yeah. E no final ela diz assim, desculpa o spoiler, né, mas porque tu sabe que algumas pessoas nunca vão se dar conta dessas catástrofes e dessas mudanças. De como, por vezes, elas são genocidas, por vezes assassinas, por vezes suicidas. O livro é de 2021, tá? É de agora. Tá? Elas vão achar que são problemas pessoais e não sociais. Eu queria que esse mundo implodisse, que as instituições caíssem, mas esse sonho também é genocídio. E salve-se quem puder. Não sei se eu consigo sonhar sonhos não colonizados. É tão difícil. Eu nem durmo bem, mano. Me herdei isso do pai, que sempre me dizia que tu, por outro lado, dormia em qualquer lugar. Acho que não dá mais tempo de sonhar coisas novas, sabe? Acho que esgotamos os sonhos. Esses sonhos que aprendemos com o tempo, esses sonhos que herdamos, sonhos de porvir, que uns chamam de premonições. Acho que teremos que fazer um luto de sonhos e aprender a dormir de novo. Aprender a cansar um cansaço que não seja útil para dormir de novo. E, quem sabe, sonhar de novo coisas inéditas. Fecha aspas, tá? Natália Borges Pulice, A Extinção das Abelhas, 2021. E mais do que isso é difícil dizer. Acho que depois dessa a gente fecha, né? Bom, então fechamos hoje então a aula, né? Eu só queria dar um recadinho bem rápido para a semana que vem. O nosso curso vai ser das 16 às 18. Tá? Eu lembro isso para a gente não, né, enfim, não se confundir, porque, né, estamos trabalhando sempre das 18 às 20, mas que semana que vem vai ter o Pedro, né? João Pedro Cachopo, né? Ele vai estar em Portugal, portanto, né, falando a partir de um livro dele, A Torção dos Sentidos, né, publicado, acho que pela Elefante, aqui no Brasil, se eu não me engano. Então, por isso que nós vamos fazer das 16, 4 horas da tarde, às 18, tá? A gente vai tentar também divulgar e passar pelas redes sociais aí de uma maneira a lembrar que há essa mudança de horário, mas eu já deixo aqui o recado, né, semana que vem, das 16 às 18, Pedro Cachopo. Valeu, gente. Valeu, Então, Fernando. abraço, Boa noite. Leomir.